Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Hoje é dia 28 de abril, segunda-feira, o dia posterior, né, a mais uma derrota do Vasco, salvo engano é a terceira, né, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, com 2 vitórias e o empate, né, empate contra o Flamengo. E as vitórias que o Vasco obteve aí. Bom, o vídeo de ontem eu já falava sobre isso, da dificuldade que é de jogar com o Cruzeiro, não vinha bem, e a tendência era em casa fazer o seu papel, e fez. Algumas vezes o Vasco tentou subir as linhas e tal, mas no geral é aquela sempre mesma, igual, contínua dependência do Verratti. Quando os caras não entenderem que não dá para jogar só dessa forma, vai ficar marcado, né? O Vitor Luiz jogou no lugar do Piton, né? Quase fez um gol de cabeça, mas não vou comentar muito isso aí não, até porque perdeu aí a validade, né? O falar sobre o jogo de ontem perdeu sentido quando você recebe a notícia que o Pedrinho mandou o Carille às favas, né? Então, o Carille não é mais técnico do Vasco, o Pedrinho diz que assume a culpa, avoco toda a culpa e tal, não é colocar a culpa só no técnico, e fala uma coisa interessante aí. Qual coisa interessante? Que ele demorou demais a entregar as peças ao Carille. E na minha modesta opinião, ainda não entregou as peças da zaga para esse tanto de jogos que vão ter aí. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Lucas Oliveira é muito, muito pior do que o Freitas? Acho que não, os dois se equivalem. João Vitor de vez em quando tem algum surto psicótico, sei lá. Brincadeiras à parte, né? Falha de forma infantil. E o Lemos, eu tenho a tese de que se ele tivesse bom mesmo, não teria vindo para o Vasco. Teria mercado em outro lugar e tal. Como muitos que vieram para cá, né, ficaram bastante tempo no estaleiro. Lembra da última passagem do Rossi por aqui, né? Então ele assumiu o Pedrinho, voltando para cá, para não perder o fio da meada. Demorei a entregar as peças ao Carille. E eu sempre falava isso. A análise só poderia ser feita, né, desse momento para frente. E os jogadores que não são entregados aqui para o treinador usá-los, não estão em forma, não estão prontos. Então até o Nuno entrar em forma, entrar em jogo e tal, não tem muito tempo não. E o Garré não vem ajudando. E o Lloyd é mais um devaneio, né? Mais um devaneio dos devaneios do Pedrinho. Dizendo na coletiva de ontem que estudou sobre o Lloyd, que viu jogos, que perguntou para as pessoas. E ele disse que tem gente que demora mais a se habituar, tal. Será o caso do Lloyd, né? Então, agora o próximo treinador vai pegar já um reforço apenas que nós tivemos para o ataque, é o Nuno. Garré, não sei se vem jogando na posição correta, né? Todo mundo diz que ele gosta de jogar pela direita, que ele é um meia pela direita, não é um meia de profundidade, mas faz pela direita. Não estou vendo nada disso aí, né? Como trouxeram o Jean David e colocaram na ponta esquerda o maluco que era meia, né? Erros de montagem de um elenco. Mas as perguntas não são feitas veementemente, de forma incisivas, como tem que ser feitas. Há um pé atrás dos youtubers que estão lá, que a maioria ali é youtuber, né? E quando o jornalista é jornalista, se está no YouTube, é youtuber.
Foda-se. Se tá no YouTube, é youtuber. Acabou. E não são feitas as perguntas como devem ser feitas, não são feitas assim. Pedrinho, você falou que demorou a entregar demais aí as peças ao Carille. Não é pouco tempo para analisar essa situação? Essa questão aí, né? Paulinho e Jair, Tietê, volante. O Hugo Moura é o primeiro volante. Estou falando segundo. Complicado. Agora que Paulinho está melhorando o futebol dele. E o Jair é aquele eterno camisa 8 com 2 volantes atrás dele. Senão não vai render. Enquanto o Vasco jogar com o Jair de segundo volante, com apenas 2 volantes, esquece. Né? O Jair é um segundo volante que tem que ter 2 primeiros volantes na frente dele, porque ele não rende, não tem intensidade. E o Vasco fica aí, né? Com aqueles buracos no meio, com os laterais tendo que cobrir e os pontas tendo que voltar para marcar. E na hora que retoma a bola não tem transição rápida. Sem dizer que o Vasco não tem o famoso perde-ganha. Não tem. Eu estava vendo Real Madrid e Barcelona no final de semana. Real Madrid espaçado, né? Barcelona mais compacto, como sempre foi assim. Jogo de profundidade do Real Madrid, o jogo mais posicional do Barcelona. Mas quando o Barcelona perdia a bola, 2, 3 em cima do jogador do Real Madrid recuperava a bola. Os do Real Madrid não faziam isso com o Barcelona, né? Então é complicado. Você tem que ter algum... Se o Barcelona tem perde-ganha, imagina o Vasco, tinha que ter 3 vezes isso aí. Porque quando não se tem qualidade com a bola no pé, você tem que evitar que o adversário fique para lá e para cá com a bola, né? Ele falou sobre reforços. Precisa de primeiro volante, sim senhor, só tem o Hugo Moura. Precisa de zagueiro, sim senhor, os Lucas são fracos. O João Vitor tem um parafuso a menos. E o Lemos se machuca muito, fica muito afastado, já tem uma idade, né? E o Lloyd, hein, cara? Por que ninguém perguntou pro Pedrinho, com cagaço, né? Com na mão, né? Pedrinho, o Lloyd, você falou aí que talvez seja um jogador que esteja demorando mais a entrar em forma, que o seu jogo encaixe. Não foi um erro não, Pedrinho? Você não assume o erro que você fez? Ninguém pergunta isso, né? São os caras lá, Expresso isso, Hora do Vasco. Os caras não perguntam, tem medinho, né? Medinho. Bom, Felipe parece que vai assumir, né? Felipe vai assumir o Vasco. E aí vamos aguardar o interstício que ele vai ficar lá à frente do Vasco. Espero que seja o menor possível. Ele não tem estofo para ser técnico de time algum. Até hoje não provou. Quanto mais do Vasco, com 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, e em Marte. Brincadeiras à parte, a gente está escutando aí o nome de Diniz. Eu sempre gostei do Diniz. O único problema que eu tenho com o Diniz é aquela saída lá atrás, do zagueiro, goleiro. Eu tenho pavor disso aí. Se ele tirasse a bola do primeiro terço, começasse a construção no segundo terço, seria o maior técnico do mundo, né? Joga com quantidade numérica, né? Com inversões de jogada, bastante profundidade, mas bastante ultrapassagens, né? Foi campeão das Américas de 2023, depois não serviu mais, e blá blá blá, que a mídia é assim, né, cara? Há pouco tempo, Felipe Luiz era o melhor técnico do mundo, melhor do que o Tele Santana, né? E agora, no jogo anterior, perdeu pro Córdoba, e não sei o que, depois empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco, então, meu Deus, virou o pior técnico do mundo, né? E para fechar, meu último comentário aqui sobre o Pedrinho, que mais uma vez, parece que ele fala para pessoas bestificadas, né? Abobalhadas. Ele disse que não falou para ninguém para poupar jogador, não escolheu competição alguma, e os melhores têm que entrar em campo.
Se eu sou jornalista, né, fazer pergunta todo advogado tem que fazer. Às vezes na audiência, você pergunta uma coisa para a testemunha, ela dá uma resposta, você parte para cima da outra, pega um fio da meada. Então, advogado também sabe fazer pergunta, e mais do que jornalista, né? Mas os caras parecem que não sabem fazer, não pegar o fio da meada. Quando o Pedrinho responde que é contra poupar jogadores, contra escolher competições e tal, que o Vasco tem que entrar com os melhores, por que não se perguntou na lata, Pedrinho, de quem foi aquela ideia de colocar 8 reservas contra o Corinthians? Você tomou conhecimento? Teve a chance de dizer não? Felipe, diretor técnico, tomou conhecimento? Teve o tempo de dizer não, né? Porque ele falou que não se mete em escalação. Mas quando uma coisa é destrutiva para o Vasco, foi uma coisa destrutiva ali, né? Foi 3-0, mas podia ser 6-7. Os caras não sabem o que é Vasco. Cara, ele não sabe o que é o Vasco, né? Bom, para fechar aqui, vou aguardar mais algumas situações aí sobre técnico, né? Sobre Felipe. Por exemplo, quando o Pedrinho na coletiva disse que o Felipe ia assumir, quando o Pedrinho disse na coletiva que o Felipe ia assumir, por que não se perguntou quantos jogos? Qual é a duração mais ou menos? O que vocês pensam? Já tem alguém na agulha? É claro que ele falou que não tem ninguém na agulha, que até seria uma falta de respeito com o Carille. Saindo com o Carille dizer que já tinha um técnico, né? Podia parecer uma falta de respeito. Mas na cabeça do Pedrinho, o Pedrinho já tem que ter um novo técnico. Não precisa externar, né? O Pedrinho fala demais, já falei, né? Aqui, lá atrás, quando o Vasco quis jogar no São Januário, contra o Flamengo, ele disse, não, vamos jogar no São Januário com ou sem torcedor, né? Aí deu margem aos caras dizerem que o Pedrinho era isso, que o Pedrinho era aquilo. Agora disse que foi eleito por Deus para ajudar o Vasco, né? Então, quanto menos falar, Pedrinho, é melhor. Se gostou dos comentários, menos besteiras, né? Menos frases feitas. Você tem que falar, tem que pronunciar. Até hoje, ninguém nunca perguntou para ele. Você tentou vender o GB bichado. Vasco passou uma vergonha lá no Fenerbahçe, né? Mas eu sou só um mero canal de youtuber, né? Que não vivo disso aqui. Não tô lá como esses putos estão, fazendo perguntinhas moles, né? Qual é o seu sentimento? E blá blá blá. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.